hungry dinos. Just survival. Hungry dinosaurs. Hungry dinosaurs. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauã Moreira do canal do Cauãsauro Rex e eu decidi fazer um vídeo mostrando como seria se Acampamento Jurássico tivesse um meu roteiro. Lembrando que eu só vou mostrar como seria da quarta pra quinta temporada, que é a parte em que os fãs menos gostaram da série. Pra começar, no primeiro episódio da quarta temporada, iríamos ter a mesma abertura que é mostrada na série, só que a diferença é que o Kenji recebe o apoio da Yasmina igual na terceira temporada e também não tem só um dinossauro no barco e sim 3 dinossauros. E esses dinossauros seriam um Compsognato, um Stygimoloch e um Monolophossauro. E depois seria revelado que tem um quarto dinossauro no barco. E esse dinossauro não seria ninguém mais e ninguém menos que um anquilossauro fêmea azul esverdeado com marrom chamado Bolota. Na verdade chamada já que ela é uma fêmea. Depois os 6 adolescentes e os 4 dinossauros acabam inconscientes e vão parar na Ilha Sorna depois de serem atacados pela Mosasauro. E no lugar da comilona e da comilinha teríamos o Buck Jr. E o Júnior estaria adulto do mesmo tamanho que o próprio pai. E você deve estar se perguntando: ué, mas cadê a Doi? Bem, ela seria o terceiro tiranossauro que iria aparecer e depois mostra o Buck e a Doi brincando com o Júnior mesmo que ele já não tenha mais idade para isso. Mas é óbvio que eu vou aproveitar um pouco as tiranossauras que foram mostradas na quarta temporada. E nesse meu roteiro a comilinha seria a namorada do Júnior. E após isso mostraria uma bela paisagem cheia de dinossauros. E no meio desse bando teríamos braquiossauros, manenquissauros, estegossauros, triceratops, paquicefalossauros, parasaurólofos, corritossauros, estiracossauros, anquilossauros, ouranossauros, galimimos e apatossauros. E nesse momento a gangue seria atacada por um alossauro fazendo compinho, o monolophossauro e o Stygimoloch fugirem de medo enquanto a bolota fica para lutar. A Yasmina corre para muito longe e acaba caindo em um lago. E no momento em que estava prestes a se afogar, o Kenji salva a vida dela. E esse lago nem sequer era um lago e sim um rio. Depois disso a Yasmina sai para procurar os outros. Enquanto isso o Darius, a Brooklyn, a Sammy, o Ben e a Bolota estão fugindo de uma manada de velociraptores. E para melhorar, esses são os mesmos raptores de Jurassic Park 2 O Mundo Perdido. Depois os raptores de Jurassic Park 3 apareceram para brigar pelos campistas. E durante a briga as crianças decidem se esconder na vila de trabalhadores. E a galera encontra o Kenji e a Yasmina de novo. Depois Darius percebe que 2 raptores acabaram de fugir desse lugar porque tinha um dinossauro maior. Mas ele descobre que está errado e percebe que não é só um animal maior, e sim 2 animais maiores. 2 carnotauros verdes como um camaleão. E o pior é que eles podem se camuflar igual a Indominus. E o Kenji ainda por cima, além de confundi-los com Toro, ainda compara eles com Toro. E quando um deles estava prestes a abocanhar a Yasmina, o Kenji fica ligando e desligando uma lanterna. E os 2 animais saem correndo assustados. Depois disso o espinossauro finalmente dá as caras. E o Darius menciona ele como o maior carnívoro que o mundo já viu. Assim como Alan menciona o giganotossauro. E depois de uma correria o espinossauro acaba lutando contra o Buck, a Doi e o Júnior, e depois de um tempo curto de luta o espino sai correndo porque ele não tem escolha e está muito ferido. Depois nós vemos alguns drones da Manta Corp chegando na ilha igual os helicópteros em Mundo Perdido. Após isso, no início do episódio 7 da quarta temporada, o grupo iria avistar um casal de dilofossauros onde o macho está tentando impressionar a fêmea. E o Kenji desabafa pro Darius sobre seus sentimentos pela Yasmina. E ainda por cima ele diz que se sente igual ao dilofossauro macho que quer impressionar a fêmea. O Darius diz que isso é ridículo. Se não tem nem tempo para dormir ou lanchar, como eles vão ter tempo para namorar? E o Darius diz que mesmo ele vai tentar ajudar o seu melhor amigo. E ele fala que o Kenji precisa praticar uma dança de acasalamento e depois ambos olham para 2 paquicefalossauros machos lutando por uma fêmea. E o vencedor ficou com a fêmea. E o Kenji supõe que ele também pode lutar com um cara que também gosta da Yasmina. Aí a Yasmina aparece do nada. E o Kenji tenta fazer uma dança de acasalamento, mas a Yasmina sai rindo. E depois disso o Kenji fica triste porque ele acha que foi um fracasso. E o Darius diz que provavelmente a Yasmina riu porque gostou da dança dele.
A bolota encontra um anquilossauro macho na ilha, mas o Benny não quer que a bolota namore, e a Sam explica para ele que a bolota precisa de uma segunda figura parental, ou seja, uma mãe. E durante esse momento de calmaria o espinossauro ataca novamente e isso assusta os dilofossauros e os paquicefalossauros. Mas ele não mostra interesse nos campistas e nem na bolota, ou nos outros dinos. Ele estava caçando os parasaurólogos e os coritossauros. E é revelado algumas pessoas que trabalham para Manta Corp. E essas pessoas acabam sendo dilaceradas e devoradas pelo espinossauro. E depois a Yasmina é cercada pelos raptores e o Kenji fica um deles salvando a vida dela, mas os outros raptores ainda não morreram. E por um milagre o Book aparece para salvar os dois com a ajuda do seu filho e assim matando alguns raptores e assustando outros raptores. E a Yasmina pergunta pro Kenji o porquê dele salvar ela toda vez que ela fica em apuros. E depois Kenji confessa que ele gosta dela desde a primeira vez que a viu. E o Kenji fica com medo porque acha que ela vai dar uma surra ou um tapa tão forte que poderia matá-lo. Mas ao invés disso ela retribuiu o favor com um beijo. E de repente a Sammy pega os dois no flagra e ainda acha que isso foi fofo. E a Yasmina fica irritada porque a Sammy se intrometeu no meio deles enquanto eles estavam se beijando. E o Kenji acalma ela com outro beijo. E o último episódio da quarta temporada começa com o Kenji e a Yasmina observando um casal de parasaurólogos onde a fêmea é a matriarca da manada e ela está protegendo seus filhotes. E a Yasmina fala alguma coisa sobre ter filhos. E o Kenji acaba concordando com a Yasmina e ainda por cima ele promete casar com ela quando voltarem pro continente. Enquanto isso Darius está observando um casal de ceratossauros onde o macho está presenteando a fêmea com uma carne de microceratus. Mas para sorte dele a fêmea aceitou o presente e deixou o macho ficar com ela. Depois de um monte de enrolação, o pai do Kenji decidiu finalmente dar as caras depois que um metriacantossauro atacou o grupo. E a quinta temporada começa com o reencontro do Kenji com seu pai e depois eles são atacados por um sucômimo e o espinosaurídeo acaba fugindo por causa dos rugidos do espinossauro. E depois de 6 episódios descobrimos que o Daniel Kon só quer usar os dinossauros para fazer dinheiro e o Kenji não quer isso e o pai do Kenji ameaça a sua própria nora. E bem na hora em que o Kenji ia ser morto pelo próprio pai a Yasmina salva a vida do garoto e o pai do Kenji serve de jantar para os carnotauros. Enquanto o resto da equipe da Manta Corp é devorada pelos tiranossauros. E depois disso a série acaba com os campistas indo pra casa de boa e depois temos um salto no tempo para 2022 na época de Jurassic World Domínio, onde os campistas estão adultos e os dinossauros da Ilha Nublar estão convivendo com os humanos. E durante esse tempo o Kenji e a Yasmina possuíram um filho e nome dele era Kenji Jr. Bom pessoal, me desculpem se vocês acham que o vídeo ficou, mas eu só deixei assim para não ficar muito chato, mas mesmo assim eu espero que tenha gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo.